Mas, obviamente, dependendo do produto, né, pessoal, principalmente produto técnico, peça técnica, não tem como ser diferente. 145. Aqui, vamos colocar... Deixa eu diminuir aqui. Aqui eu vou botar 130 graus. Aqui eu vou botar 20 milímetros. Aqui eu vou botar 90, para ele ficar bem retinho. Aqui 10 em relação ao zero e 20 em relação ao zero. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, como a gente está trabalhando com autodimensão, esses parâmetros todos vêm direto do NX, eu não alterei nada, né, só as medidas, é claro, mas isso aqui tudo foi posto pelo NX, tá? As cotas, as relações que a gente vai estar vendo mais adiante, o que são essas relações, tudo isso foi posto pelo NX. Então, essas relações, elas estão em cada segmento de linha dessas, existem relações. As relações podem ser por cotas, como são essas aqui, como também por relações de objeto. Tá? São, por exemplo, aqui a gente tem 2 endpoints e tem que ter um coincidente. Quando a linha é reta, nesse caso, a gente está com uma cota de 90 graus. Então, eu não preciso de uma relação de verticalidade. Mas se eu não tivesse essa cota aqui de 90 graus, eu precisava, com certeza, adicionar aqui uma relação de verticalidade. Tá? Mas isso tudo a gente vai estar estudando mais adiante. Depois que a gente fez todos os ajustes, se o meu objeto dentro da Sketch está correto, está totalmente definido, ele fica nessa cor verdinha. Se ele não estiver totalmente definido, se eu, de alguma forma ou de outra, eu posso mover, percebam que agora eu não posso fazer nada com ele. Ó. Eu não consigo mudar ele de posição, eu não arrasto. Né? Para mim poder arrastar esse objeto ou modificar alguma coordenada, ele tem que estar com alguma cota dessas eliminada. Ele não pode ter uma dessas cotas. Ou relação, né? Essas relações do objeto. Nesse caso, ele está totalmente definido. Então, a linha fica verdinha quando eu estou dentro da Sketch. Certo? Eu vou dar um Finish Sketch. E aí está. O meu modelo finalizado. Agora, para a gente brincar um pouquinho mais, eu vou extrudar isso aqui. Tá? A gente vai fazer um comando de extrusão, que é um comando extremamente complexo. Né? Vamos lá. Extrude. Ele vai pedir para mim selecionar o objeto. Eu posso selecionar aqui a minha Sketch. Ó, automaticamente, ele já faz a extrusão do nosso modelo. Eu vou dizer que eu quero uma extrusão aqui de 30 milímetros. Não, vamos botar 50. E vou dar um OK. Pronto, criou ali, então, uma superfície, né, extrudada. Ele é uma superfície porque a gente criou uma curva aberta. Se fosse fechada, ele ia criar um sólido. Agora, nós vamos criar um objeto numa dessas faces aqui. Eu vou escolher uma face, por exemplo. Eu quero essa face aqui. Ó. Eu quero criar um objeto perpendicular a essa face. Ou normal a essa face aqui. Né? Eu quero um objeto saindo dela. Como é que eu vou fazer? Como é que eu consigo adicionar um objeto aqui? Seja um círculo, um retângulo, enfim. Como é que eu trabalho? A forma mais correta e mais fácil de fazer é criando uma nova Sketch. Por isso a gente tem esse detalhe de estar trabalhando com a WCS. Vamos criar uma Sketch naquela região. Poderia fazer isso de duas formas. Tá? Eu posso modificar minha WCS para cá, ou como aqui é uma face plana, eu posso diretamente adicionar uma Sketch. Tá? Nós vimos aqui a forma de adicionar uma Sketch por essa barra aqui, a Direct Sketch. Agora vamos fazer aqui, ó, Insert, e eu tenho a Sketch, que é uma Direct Sketch, e Sketch in Task Environment. Tá? Vou clicar nessa opção. Pronto, ele já entra no ambiente de Sketch, já solicitando para nós qual o plano ou qual a face que a gente vai estar trabalhando. Aqui eu tenho ó, Sketch Type On Plane ou On Path. Tá? Eu vou deixar aqui On Plane. E ele me pergunta aqui, o método de criação desse plano. Ele está herdado, eu posso colocar um plano existente, criar um plano ou um datum CSys. Tá? Então, são as opções que a gente tem aqui. Se nós clicarmos nessa face, automaticamente ele vai colocar para nós uma tríade ali indicando como é que vai ser o nosso sistema de coordenadas. Eu vou inverter a direção, certo? Vamos ver aqui a orientação horizontal, beleza. Vamos inverter aqui o X, dando 2 cliques. Pronto.
E agora a origem. A origem a gente pode definir de várias formas. Ó. Tem algumas formas que a gente pode definir essa origem. Vamos supor que eu queira a sketch no centro dessa face. Tá? Vou clicar aqui nesse pontinho e vou colocar aqui, ó, Point on Face. Aí eu vou clicar na face e vou definir o U-parameter como 0.5 e o V-parameter como 0.5. Isso aqui, para quem já vem assistindo às aulas de CAM, eu já falei sobre esse recurso, né? Para fazer o setup da usinagem. Ok? Prontinho, está ali. Ó. Tudo setado, vou dar um ok. E a minha interface já é posicionada nesse plano aqui para trabalhar. Aí aqui eu posso sair desenhando o que eu quiser. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui, por exemplo, um arco por 3 pontos, né? Primeiro ponto, segundo ponto e esse terceiro ponto aqui. Confirmo com o botão do meio. Prontinho, ele já põe todas essas cotas aqui para indicar o início do nosso desenho, ó, todos os parâmetros necessários para que esse objeto fique realmente definido, tá? Beleza, agora eu vou pegar aqui a ferramenta Profile, vou criar, começando nesse endpoint, vou vir até esse ponto. Percebam que a gente tem também alguns recursos para desenho. Ó. Enquanto eu tenho em linha reta, olha só, eu tenho logo acima do mouse uma seta ó, indicando que essa linha ela vai ter uma relação de verticalidade em relação ao y. E esse tracejado contínuo indica que ele está realmente reto. Se a gente só inclinar a linha, olha só, ela já se perde. E some também aquele pontilhado. Tá? Então, eu vou colocar nesse ponto aqui. A gente pode definir com o mouse ou através daquele campo ali, ó, o length, que a gente vai vendo qual que é a medida. Ó. Vou colocar aqui 11, dou um clique. Vou vir para o lado. Agora, percebam que eu tenho uma relação de horizontal, né? E o pontilhado indica que eu estou realmente horizontal em relação ao eixo X. No momento em que eu vou alcançando aquele ponto final lá, ó, percebam que agora a gente tem também um auxiliar, indicando que agora a gente chegou exatamente na mesma linha daquele ponto. Então, eu vou dar um clique e vou finalizar clicando lá no endpoint. Beleza, confirmo com o botão do meio. A Profile não se confirma com o botão do meio, né? Eu sempre esqueço disso. Eu posso dar um ESC, tá? Para ela sair, beleza. Mais um ESC, ela elimina a ferramenta da tela. Prontinho, ó. Tem então o meu objeto finalizado. Vou dar um Finish Sketch. Ele sai da interface, ó, ele criou aquele sketch, sai daquela interface, e eu agora posso fazer novamente uma outra extrusão. Agora a diferença é que a extrusão vai ser fechada, então vai gerar um sólido. Extrude. Agora sobre qual objeto? Sobre esta sketch. Vou fazer aqui uma extrusão de 30 milímetros e OK. Prontinho. Ó. Então temos aqui o nosso modelo criado através de 2 sketches. Tá? Então isso é interessante. Ah, mas e se eu quisesse mudar a minha WCS? Beleza. Vamos colocar ela aqui. Ó. Então vem aqui, ó, Dynamic. Vou colocar, percebam que ela selecionou aquele pontinho central lá, ó, vou colocar ela no centro dessa face. Aí eu venho aqui nesse Point Dialog, coloco aqui para Point on Face, clico na face e defino que ele vai para 0.5 e 0.5. Ok? Beleza. Está ali a minha WCS, né? Confirmo com o botão do meio. E agora vou então... Vamos fazer algo mais bacana, né? Eu vou editar de novo e eu vou fazer só uma rotação aqui. Ó. Uma rotação de... Vou botar aqui 20 graus. Beleza. Confirmo. Agora a minha sketch vai ser criada com base nessa WCS aqui. Vamos lá. Insert... Datum Point, Datum CSys, estava esquecendo desse detalhe, Select CSys, ou melhor, WCS, OK. Beleza, agora sim, Insert, Sketch in Task Environment, Existente Plane, o plano é esse aqui. Já está tudo setado direitinho, ó. OK. Pronto, agora eu vou criar aqui Vamos criar aqui um círculo. Eu estou usando ferramentas bem básicas, tá, pessoal? Para a gente não ter, não se prender às ferramentas, e sim a estar criando esses planos, estar trabalhando com esses planos, que isso é importante, tá?
Vou confirmar com o do meio e vou reduzir aqui, beleza. Vou criar agora um retângulo, também ó, sem me preocupar com medidas, que isso aqui a gente vai estar vendo posteriormente. Vou desligar aqui os snaps por enquanto, só para criar um retângulo aqui. Prontinho. Também não vou me preocupar com as cotas, vou simplesmente finalizar a sketch. E olha só, se a gente botar aqui em Static Wireframe, a gente vai ver que os modelos estão naquele plano. Agora eu vou fazer uma extrusão. Vamos ver um outro detalhe aqui do comando de Extrude também. Vou entrar aqui no Extrude e, ao contrário de selecionar Sketch, porque se a gente selecionar Sketch vai vir tudo, né? Eu vou selecionar aqui, ó, Single Curve, eu vou selecionar essa opção e marcar esse recurso, Stop at Intersection. Aí pronto, eu vou selecionar aqui também no filtro, ó, apenas Curve, para ele não pegar a aresta de superfície. Então, vou selecionar isso aqui, o círculo, aqui e aqui. E pronto, ele vai gerar para nós um objeto fechado, ok? Vou colocar aqui 20 milímetros e ok. Vamos voltar para a visualização de sombreamento. Olha só. De acordo com o meu plano, tem então o meu modelo desenhado. Certo? Beleza, pessoal? Bom, então, vou finalizando essa videoaula. O objetivo foi alcançado, né, que era mostrar como trabalhar com as WCS, fazer nosso primeiro contato com a Sketch. E nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando diretamente com Sketch, aí sim, vendo as ferramentas de trim, de offset, enfim, todas as ferramentas relacionadas a Sketch. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.